No Brasil, na área da saúde, os casos de corrupção estão se multiplicando. Quem mais precisa, às vezes, é quem menos tem. Porque quem tem mais influência política multiplica suas chances de ter mais saúde no Brasil. Você que depende do SUS para marcar consultas, exames, sabe que nem sempre o sistema funciona como deveria. A espera pode demorar muito. Pois tem gente pagando para furar a fila do SUS. Um esquema de corrupção que envolve políticos, funcionários de secretarias de saúde e clínicas conveniadas. Uma central clandestina de marcação de consultas instalada dentro da prefeitura, com atendimento exclusivo a políticos. São pacientes que sequer passaram pela fila de espera do SUS. Uma cidade onde 2 de cada 3 pacientes só conseguem consultas médicas se forem indicados por vereadores. Se utilizavam de contatos para agilizar o atendimento de eleitores deles mesmos. E até candidato sai vendendo vaga na fila do SUS em posto de gasolina. Pode isso? E tem que pagar alguma coisa? É 50 pilas só. É o Festival do Fura-Fila do SUS. No Brasil, o Sistema Único de Saúde garante à população atendimento médico gratuito. Mas a procura por exames, consultas e cirurgias é muito maior do que a capacidade do SUS. Para organizar o atendimento, estados e prefeituras criaram centrais de marcação. Ali os pacientes são colocados numa fila em que a espera pode levar anos. É a conhecida fila do SUS. O primeiro pedido de cirurgia foi dos 2 joelhos. Isso já tem há mais de 10 anos. Os esquemas para furar a fila são sempre muito parecidos. Os políticos têm acesso a funcionários dentro das secretarias de saúde e clínicas conveniadas com o SUS. São esses funcionários que reservam as vagas para os pacientes indicados. A pessoa vota, é automático, é uma compra de voto, né? É como ganhar uma dentadura, que se tinha muito isso no passado. Ganha uma consulta, ganha a cirurgia. Em todo o Brasil, existem denúncias e investigações sobre fraudes na fila de espera do SUS. Um dos esquemas tinha até uma central clandestina de marcação. Caldas Novas, Goiás. Nesta sala, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ao lado do gabinete do secretário, funcionava uma central clandestina de marcação de consultas. Aqui, um funcionário atendia exclusivamente aos encaminhamentos de pacientes feitos por políticos da cidade. 14 dos 15 vereadores tinham até pastas na secretaria para os pedidos. Tudo bem organizadinho. Dentro dessas pastas havia receituários, encaminhamentos médicos e também relatórios de controle de pacientes do SUS indicados, encaminhados para essa regulação paralela por políticos da localidade. Todos os dias, às 7 da manhã, a Central de Marcação de Caldas Novas oferece uma cota de vagas no SUS para serem preenchidas de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. Mas havia uma fraude nesse sistema. O Ministério Público descobriu que o funcionário que operava a central clandestina tinha acesso antecipado às vagas. Esse servidor podia iniciar a regulação de pacientes a partir das 6 da manhã. Então, das 6 às 7 da manhã, ele tinha 1 hora, portanto, para roubar essas vagas. Apenas um vereador não foi denunciado. Existia um sistema paralelo. Existia aquele sistema deficitário que atendia a população e aquele sistema que funcionava, que atendia os vereadores, o grupo político de Caldas Novas. Esse funcionava bem? Esse funcionava bem. O esquema de Caldas Novas foi revelado por um funcionário da própria Secretaria Municipal de Saúde. Sobrando para a população somente 30%, 40% das vagas. O restante já estava comprometido. E o pessoal dormia na fila, às vezes, aqui muitas vezes, chegava na hora, pegava 3, 4 senhas, já não tinha mais vagas. Gente como José Mauro, que tem problemas nos joelhos e na coluna e precisou se aposentar por invalidez. Ele diz que espera há anos pelas cirurgias que resolveriam o problema dele. O primeiro pedido de cirurgia foi dos 2 joelhos. Isso já tem há mais de 10 anos. Segundo as investigações, em Caldas Novas o agendamento com a ajuda dos políticos era instantâneo. E tinha até uma planilha chamada Relatório de Atendimentos dos Vereadores, detalhando a quantidade de consultas e exames que cada político tinha conseguido furando a fila. No topo da lista, o presidente da Câmara, Saulo Inácio, o Saulo do Privé, do PSDB, reeleito no domingo passado. Saulo não quis gravar entrevista. Depois das denúncias, a Prefeitura de Caldas Novas fez um acordo com o Ministério Público para melhorar o sistema e evitar novas fraudes. Diz que fura a fila do SUS.
Na cidade de Guarapuava, no Paraná, o Fantástico encontrou uma situação escandalosa. Aqui, 2/3 dos atendimentos da cidade eram marcados clandestinamente. São pacientes que sequer passaram pela fila de espera do SUS, o que é uma subversão da ordem. Aqui a fila do SUS é administrada por um consórcio entre 3 cidades. Juntas, as 3 cidades têm uma população de 186 mil pessoas. De cada 4 habitantes, 1 está na fila do SUS. Esse número de consultas reprimidas gira em torno de 44 mil pacientes. Em Guarapuava, temos em torno de 11 mil pacientes aguardando em oftalmologia. Ortopedia, se eu não me engano, em torno de 8 mil pacientes. Um paciente de ortopedia que não precisou esperar nessa fila é o pedreiro João Wilson. A hérnia foi crescendo. Ela estava um pelotinho, foi ficando cada vez maior. Ele é mais um paciente que se beneficiou de um esquema comandado por políticos que roubavam as vagas para consultas e cirurgias no SUS. Preste atenção nessa conversa entre ele e um assessor do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Edoni Kluber, do PSD, que não conseguiu se reeleger no domingo passado. Tem jeito de vocês me ajudar em uma cirurgia? É, viu, senhor? Eu tenho que fazer, eu fiz já todos os exames, eu conto com vocês, aqui vocês podem contar comigo. Eu dou um jeito de passar a conversar com o seu pessoal, tá bom? A cirurgia foi marcada para dali a 3 meses. Na mesma cidade, Guarapuava, tem paciente esperando na fila desde 2012 por uma operação no joelho. Veja o que João Wilson diz quando é confrontado pelo repórter do Fantástico. Tem jeito de vocês me ajudar em uma cirurgia? Meu colega, se eu liguei lá para conversar com ele lá, o que talvez se eu fiz um erro gravíssimo, eu sei, eu posso reconhecer o erro. Para algumas especialidades, todas as vagas eram marcadas clandestinamente. É o que revela um relatório inédito do Ministério Público que investigou 30 mil consultas. Em 2 anos, todas as vagas para fisioterapia, 99% para oftalmologia e 97% para cardiologia foram para eleitores desses políticos. As pessoas tentam se aproveitar ao máximo de contatos políticos. O jeitinho brasileiro. O usuário sabe que vai procurar o vereador e o vereador sabe que vai beneficiar esse eleitor de uma maneira implícita. Então, assim, há uma troca implícita de favores aí. 3 vereadores foram afastados e estão sendo investigados pelo esquema de fura-fila. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, que ajudou João Wilson. O senhor fazia isso em troca de votos? Não, negativo. Sempre atendia as pessoas por uma questão humanista, de solidariedade, de tentar ajudar as pessoas no momento que estão mais precisando. A nova diretora do Sistema de Marcação de Consultas diz que proibiu a interferência de políticos na fila do SUS. Nós queremos que isso seja esclarecido, até porque eu acho que isso é um desrespeito à população. Posto da fraude. Na cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, os pacientes do SUS já sabem. Lugar de marcar exames é no posto de gasolina. Para conseguir um diagnóstico de imagem, não precisa entrar na fila. É só perguntar para um frentista que se candidatou a vereador na cidade, mas não foi eleito. Esse é Altair Fonseca, o caco do posto, do PDT. O repórter Giovanni Grisotti se apresentou como um paciente que precisava marcar um exame. Consulta, no caso, lá entra pelo SUS, né? Entra pelo SUS. O exame, né? Claro. E tem que pagar alguma coisa? É 50 quilos só. 50 pago. Os R$50 dão direito a um serviço completo. Uma vaga para fazer o exame pelo SUS e o transporte entre a rodoviária de Porto Alegre e a clínica particular conveniada com o SUS. Supostamente com o aval de um deputado federal. Lá de Porto Alegre, a gente tem dentro da clínica, a gente que marca isso para nós. Dentro da clínica? Dentro da clínica. O deputado tem um assessor que busca na rodoviária, que leva na clínica e traz de novo. Bom, esse rapaz que... O deputado federal é Giovanni Cherini, do PR. Pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim! O assessor é Martinho de Brum. O Fantástico registrou o passo a passo da fraude. Preste atenção nessa mulher. Para denunciar o esquema, ela se faz passar por uma paciente que precisa de um exame no joelho. Vai embarcar para Porto Alegre com outros pacientes para fazer um exame agendado pela equipe do deputado. Na rodoviária de Porto Alegre, os pacientes descem do ônibus e são recebidos pelo assessor do deputado. Através do Cherini, tá? Sim. A viagem, que começou na rodoviária de São Lourenço do Sul, termina nessa clínica particular em Porto Alegre.
O assessor acompanha de perto os eleitores. E se for para encaminhar mais umas pessoas, consegue lá. Ele consegue, né, encaminhar, né? Tem que ter aquele cuidado, né? 50 pesos, sim. Cada exame, eu tenho que levar para o doutor. Sim, não é. Só assim, Sim. Viva ao cheirinho. E chega a convidar o repórter para expandir o esquema para outra cidade. Para etapas, né? Vai fazer uns votos, botar no cadastro, vai receber a cartinha dele, indicar lá, pode ser até um cabo eleitoral lá. Depois de pagar os R$50 no posto, a paciente que acompanhamos fez o exame em tempo recorde. 2 dias. O resultado veio acompanhado de um santinho do caco do posto. Para quem não dá a passadinha no posto, a realidade é bem diferente. Silvio é aposentado e enfrenta a angústia de esperar pelo mesmo exame há quase 1 ano. Está demorando, né? Eu não sei se eu estou fazendo... Se eu estou tomando... Se estou fazendo a coisa certa, se eu estou tomando o remédio certo. Ultimamente eu andava... Piorou a situação nas pernas, ficou muita rigidez. A dor aumentou também nas costas. Perguntei para saber se tinha alguma perspectiva. Me falaram que não. Enquanto isso, o frentista afirma que o esquema existe há pelo menos 3 anos. Claro, faz 3 anos que eu venho fazendo isso com o deputado Cherini, né? É o Cherini. O pedido de voto é indireto, mas muito claro. Eu digo sempre, né? Se achar que eu mereço, me ajude no voto. Isso é um caso de polícia. Beneficia um paciente para que quem está fazendo esse procedimento tenha alguma vantagem pessoal, né? Seja ela política, financeira ou qualquer tipo de benefício. Para esse jurista, fundador do movimento de combate à corrupção eleitoral, a lei é clara em relação aos políticos que trocam votos por consultas. Cassação pura e simples. Se ele está fazendo aquilo para obter o mandato, então a lei sabiamente estabelece que ele tem o mandato cassado, fica impedido de exercer o cargo que ele quis ocupar. Caco do Posto sabe que o esquema é ilegal e pode trazer problemas para o deputado federal. Se amanhã depois der uma zebra, ele pode ser até caçado por isso aí. Será? Tô te falando. Veja agora o que acontece quando o Caco do Posto é confrontado pelo repórter Giovanni Grisotti. Mas que esquema de SUS? Nunca cobrou R$50 por exame? Eu não cobrei nada, senhor. Tá gravado o senhor oferecendo isso. E tem que pagar alguma coisa? É 50 pila só. Mas então você tem que pegar as provas, então, isso aí. Caco nega também ter qualquer relação com o deputado Giovanni Cherini. Já o deputado afirma que sabe quem é Caco, mas se diz inocente. Nós mostramos a ele os flagrantes do próprio Caco e do assessor Martinho Brum. Eu estou tomando conhecimento desse assunto agora para você aqui no Fantástico. Jamais autorizei, jamais comunguei com coisa ilegal e irregular. Ele diz que o assessor tem que ser demitido e que a denúncia do Fantástico tem que ser investigada. Vou dizer mais, se comprovar isso aqui, eu peço renúncia aqui da Câmara. Se comprovar qualquer tipo de participação minha nisso aqui.